Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo aqui provavelmente se chama Minhas Opiniões acerca dos fundamentos da mecânica, mas não é um vídeo opinativo, eu só vou dar a aula pra mim mesma. Eu não sei porque eu tô falando gente, eu acho que ninguém viu isso. Mas eu vou dar uma aula pra mim mesma sobre os fundamentos da mecânica. Eu acabei de ver as videoaulas do Universo Narrado, não vou me prolongar. O princípio de tudo é que a gente tem que se desconstruir em relação ao pensamento aristotélico. Isso faz sentido? Acho que sim. Daquele desenho onde tem um cubo e aí os vetores, e aí você acha que o movimento, que a velocidade, ela tá relacionada à força, né, que tá sendo exercida naquele cubo. Todo mundo já viu essa imagem, inclusive eu. Foi uma coisa que eu estou aprendendo a construir agora. Veja bem, então, a força não está relacionada ao movimento. Você não precisa de força para ver movimento. Você pode ter uma força de iniciação, mas é uma força que ela não vai durar. Entende? Para o movimento, para a velocidade ser contínua, a gente não precisa de uma força continuamente atuando sobre o objeto, ok? A força, ela está relacionada à variação da velocidade, correto? A variação da velocidade é dada por delta V, né, que é a variação, velocidade final menos a velocidade inicial. Ou seja, a força está relacionada à aceleração daquele objeto. Eu não lembro o nome do cara do Universo Narrado, mas ele menciona o experimento de Galileu, que é uma coisa muito interessante. Eu nunca ouvi falar sobre isso. Eu acho que eu sou muito fraca em física. Esse é um adendo também, né, gente? Não sei nada de física, eu estou aprendendo agora. Terceiro ano do ensino médio. Vendo vídeos, pois não entendo na escola. O experimento de Galileu, ele propõe que o objeto ele vai seguir em movimento. Ele propõe basicamente o que eu mencionei, né? Que ele vai continuar em movimento independentemente da força que está sendo exercida, porque a força não está relacionada ao movimento, está relacionada à aceleração. Não vou explicar isso, porque está desenhado no meu caderno. Está muito estourado, não dá para ver nada. Então, no caso ideal, a bola pode rodar infinitamente no plano, sem força, que vai caracterizar um movimento retilíneo uniforme, né? Então, a gente tem alguns casos. No primeiro caso, imagina aquela foto que todo mundo sabe, do cubo e os vetores. No caso do vetor 1, a força 1 está mais forte do que a força 2, o que isso quer dizer sobre a velocidade? Não quer dizer nada, porque a força não está relacionada à velocidade. Entenda isso, a força não tem nada a ver com velocidade, ok? O que mais que eu ia falar? A força está relacionada à aceleração, então o objeto ele pode estar parado e com uma aceleração para onde a força está sendo exercida, né? A maior força está sendo exercida. Se as forças são iguais, se a força resultante é igual a zero, ou seja, as forças são iguais, não está ocorrendo aceleração. Pode estar ocorrendo movimento, velocidade. Pode ter velocidade, mas a aceleração vai ser zero, então vai ser um movimento retilíneo uniforme. Eu tô falando a mesma coisa over and over.
não vou falar assim. E aí, quando a gente diz que os vetores estão igualados, a gente está numa situação de equilíbrio. E a situação de equilíbrio pode se dar de duas maneiras. Com movimento retilíneo uniforme, que é o que eu estive falando, ou sem movimentação, sem velocidade zero, né? Aí na aula ele dá alguns exemplos, que depois você vai ver no seu caderno, mas é basicamente perguntando se a força de uma bolinha tá para baixo, para onde que o movimento tá indo. A gente não pode falar nada sobre isso, porque não tem informações. A força não tem nada a ver com o movimento. Aí depois tem um exemplo de um carinha chutando uma bola, e aí ela vai para cima, né? Ela faz uma parábola assim. E aí também a força pode estar indo para baixo, mas o movimento está indo para cima e depois ela vai para baixo, porque a tendência do objeto é cair, já que a força está indo para baixo, mas o movimento pode estar indo para cima, pois houve a força do chute. E aí, força, aí depois sem força, porque no ar não está acontecendo nada, né? A gente vai desprezar a resistência do ar, acho que é isso. E aí, aqui vai chegar a zero, a aceleração, e aí aqui vai cair. E vai de acordo com a força, peso, né, da bola. Que a bola vai ter um peso, tudo tem um peso, uma massa. Aí depois tem os exemplos das fontanas. Eu não vou explicar, na verdade, porque eu tô preguiça. Eu vou fazer exercícios agora. Eu vou fazer isso todo dia, eu acho. É muito interessante, muito legal. Adorei falar comigo mesma. Vou postar publicamente. Com essa qualidade magnífica. Estou maravilhada. Tchau, tchau. Boa noite. Hoje é dia 7/4 de 2026. Espero aprender física até o final do ano. Até a hora dos vestibulares, né? Pois não sei física. Abraços.